Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, inunde a sua vida e a sua casa neste momento. Aqui quem fala é o pastor Samuel Costa. Antes de começarmos, eu te convido a algo rápido. Se você acredita que esta oração vai te trazer a paz que você precisa para uma noite de descanso, já deixa o seu amém nos comentários e o seu like no vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora para não perder as próximas mensagens que Deus tem para a sua vida. A jornada de hoje pode ter sido cansativa, cheia de lutas e desafios, mas a palavra de Deus nos garante que, ao final do dia, podemos encontrar um descanso verdadeiro. Esta oração é um convite para você soltar as preocupações, entregar a sua noite nas mãos do Senhor e se preparar para um descanso protegido e restaurador. Quero que você pare por um instante e se imagine em uma jornada. Não uma jornada comum, mas a sua jornada da vida. Para muitos, essa jornada parece uma longa e árdua caminhada por uma montanha íngreme com uma mochila pesada nas costas. Cada pedra dentro dessa mochila representa um fardo. A palavra dura que você ouviu, a traição que feriu sua alma, o erro do passado que você ainda não perdoou, o medo do futuro, a preocupação com as contas, o desânimo que surge ao acordar. Você tenta caminhar, mas o peso é tão grande que cada passo exige um esforço sobre-humano. A paisagem ao redor, que deveria ser linda, com rios de águas cristalinas e campos floridos, passa despercebida porque sua visão está turva pelo cansaço e pela dor. O sol brilha, mas você sente frio. O ar é puro, mas você tem dificuldade para respirar. Essa mochila pesada se torna um inimigo silencioso, roubando sua alegria, sua paz e, o mais importante, sua conexão com Deus. O inimigo, meus irmãos, é mestre em nos sobrecarregar. Ele nos dá pequenas pedras, uma pequena mágoa aqui, um pensamento negativo ali, uma pontinha de ansiedade acolá, e sem perceber, nossa mochila, que começou leve, se torna um fardo insuportável. Mas a palavra de Deus nos diz em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus não nos chama para carregar os nossos fardos, mas para depositá-los aos seus pés. Ele quer que a nossa jornada seja leve, guiada pela sua graça e não pelo peso dos nossos problemas. Para ilustrar essa verdade, vamos olhar para a vida de um dos maiores exemplos de fé na Bíblia, Abraão. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus dá a ele uma ordem clara e direta: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A promessa de Deus era gigantesca. Ele faria de Abraão uma grande nação e o abençoaria. Mas a condição era a obediência total. Sai da tua terra e da casa de teu pai. A terra era Ur dos caldeus, e a casa de seu pai representava tudo o que era familiar e seguro para ele. Abraão ouviu o chamado e iniciou a sua jornada. Ele saiu de Ur dos caldeus, mas cometeu um erro. Ele levou seu pai, Terá, e sua família para Harã, em vez de seguir diretamente para a terra prometida. A Bíblia diz que eles ficaram em Harã até a morte de Terá. O que isso nos ensina? A obediência parcial pode atrasar a bênção de Deus. A promessa estava lá, mas o caminho foi interrompido porque Abraão ainda carregava uma pedra que Deus havia pedido para ele deixar para trás. Depois que Terá morreu, e somente depois, é que Deus fala novamente com Abraão e o instrui para continuar a jornada. E a história de Abraão continua nos mostrando a importância de soltar. O mais notável é a história de seu sobrinho, Ló. Quando a bênção de Deus finalmente se manifestou, Abraão e Ló prosperaram tanto que a terra não era suficiente para ambos. A prosperidade, que era uma bênção, se tornou uma fonte de conflito. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar. Meus irmãos, essa história é um espelho para as nossas vidas. Muitas vezes estamos em conflito, enfrentando dificuldades financeiras, problemas familiares e até mesmo lutas internas, porque ainda não soltamos a mochila.
Estamos carregando a mágoa do passado que nos impede de perdoar. Estamos apegados a hábitos que nos impedem de crescer espiritualmente. Estamos mantendo amizades que nos puxam para baixo e nos afastam dos planos de Deus. A briga dos pastores de Abraão e de Ló é o reflexo dos conflitos que surgem em nossa vida quando insistimos em carregar o que Deus nos pede para deixar. Como identificar essas pedras que estão na nossa mochila? Preste atenção nos seguintes sinais. Desânimo constante. A alegria de Deus é a nossa força, mas o peso da mochila nos deixa cansados e desanimados. Irritabilidade. As pequenas coisas se tornam um grande problema. Preocupação excessiva. Você se pega pensando no futuro com ansiedade, sem conseguir confiar em Deus. Falta de desejo de orar ou ler a Bíblia. O peso da mochila nos afasta do lugar de refrigério, que é a presença do Pai. Apego a vícios e hábitos antigos. Quando a vida fica difícil, você busca refúgio em comportamentos que já superou. É hora de uma atitude radical. Assim como Abraão soltou as amarras, você também pode. Não é um processo fácil, mas é necessário. O primeiro passo é reconhecer que você tem essa mochila e que ela está pesada. O segundo é ter a coragem de identificar cada pedra. E o terceiro, e mais importante, é entregá-las a Jesus. Ele nos convida a isso. Ele não quer que você carregue um fardo que só Ele pode levar. Feche os olhos agora, meu querido irmão, minha querida irmã. Respire fundo e sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã para Te render toda a glória e toda a honra. Agradecemos pelo dom da vida e pela oportunidade de acordar e Te buscar. Pai, confessamos que muitas vezes temos carregado uma mochila pesada, cheia de fardos que Tu não nos pediste para levar. Nós Te pedimos perdão pelas mágoas que guardamos, pela falta de perdão, pelos medos que nos paralisam e pelas preocupações que nos tiram a paz. Neste momento, Pai, nós tomamos a decisão, assim como Abraão, de soltar. Nós liberamos cada peso que está na nossa vida, liberamos toda mágoa e ressentimento que guardamos contra pessoas que nos feriram. Nós liberamos todo medo do futuro, porque sabemos que Tu já preparaste o nosso caminho. Nós liberamos toda a ansiedade, porque a Tua palavra diz que não devemos nos preocupar com o amanhã. Nós liberamos o peso da culpa por erros do passado, porque o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Senhor, nos dê a força para romper com as amarras que nos impedem de voar, que não nos contentemos com a obediência parcial, mas que tenhamos a coragem de renunciar a tudo aquilo que não vem de Ti. Enche-nos com Teu Espírito Santo, com a Tua paz, com a Tua alegria e com a Tua força. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua leveza e da Tua graça. Fortalece o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para que possamos enfrentar os desafios desse dia. Senhor, que a nossa fé não seja baseada naquilo que vemos, mas na certeza do que esperamos em Ti. Renove as nossas forças como as da águia, para que possamos correr sem nos cansar e caminhar sem nos cansar. Abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Quebre toda a opressão maligna, todo o espírito de desânimo, toda a armadilha do inimigo em nome de Jesus. Que o Teu poder se manifeste e que toda a cadeia seja quebrada agora. Senhor, que a nossa vida seja uma oferta de louvor a Ti. Agradecemos por tudo que Tens feito e por tudo que ainda farás. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração e esta palavra falaram com o seu coração hoje, eu te convido a deixar a sua semente de fé nos comentários. Escreva: Eu soltei a minha mochila e confio nos planos de Deus. A sua fé, meu irmão, é uma fonte de inspiração para muitos. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho para não perder as próximas mensagens que Deus tem para a sua vida. Não pare de buscar a Deus. Para continuar essa jornada de fé conosco, eu te convido para a nossa próxima oração. Esperamos você no nosso próximo vídeo, a oração da noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você
e te dê a paz. Um forte abraço e que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Aqui quem fala é o pastor Samuel Costa e foi uma alegria estar com você. Fique com Deus.